Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Nos últimos tempos, e em particular nos últimos 60, 70 anos, o tipo de progresso e desenvolvimento que afetou essa região praticamente liquidou com a cobertura vegetal tradicional dessa região. Hoje nós temos em torno de 6, 7% da cobertura vegetal original. E por isso esse bioma, com toda a sua riqueza de água, vive hoje já uma grave crise de água. E creio que se não forem tomadas medidas no sentido de suspender qualquer desmatamento nessa região e, por outro lado, recriação de floresta da Mata Atlântica com espécies próprias dessa região, esse bioma não consegue mais se tornar, digamos, aquilo que a Terra criou para todos os seres vivos e, em particular, para os humanos. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. A Igreja, diante de todos esses fatos, ela não pode ficar calada. A usurpação de terras, me lembro de quando vim ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para relatar fatos que estavam acontecendo no interior da Diocese de Santarém, fatos de grupos que queriam se assenhorear de terras que a eles não pertenciam, de cuja área não tinham a cadeia sucessória. Então isso nos faz realmente ficar não só indignados, mas comprometidos para que o povo que aí vive e que aí mora tenha os seus direitos e os seus direitos respeitados. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. E contribuirá com esse processo de degradação a proposta do governo federal, pressionado pelo agronegócio, o Matopiba, região que compreende partes dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O objetivo do Matopiba seria investir em infraestrutura, inovação e tecnologia e ampliação da classe média rural. Entretanto, o que se esconde por detrás das palavras é a exploração dos solos e das águas do Cerrado para o agronegócio. Por não ser conhecido por nós, não ter tido discutido conosco, com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades nativas, indígenas, os pequenos agricultores, nos deixa bastante preocupados. As pessoas nos alertam, os conhecedores, os estudiosos, que vai ser um impacto muito negativo na vida deste bioma. O Matopiba provocará o desmatamento de grandes áreas, sequestrando a terra dos povos e comunidades tradicionais e ocasionará a compactação dos solos, modificando sua química e sua vegetação, bem como alterará o regime das águas, trazendo efeitos danosos a todo o território brasileiro. Eu botei o nome de matar tudo, não é? Porque não vai matar, não é só o índio, não, vai matar até o branco. O branco só vai criticando nós para poder pegar do nosso terreno. Tanto menino que tem sofrendo. Nós já fomos em Brasília para fazer protesto, para ver se nós pegamos o nosso direito, não é? Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima.
ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. É uma atividade que se passa de geração para geração, uma atividade cultural. Essa incessante e constante prática da queimada degrada o solo, que não vai ter nutrientes suficientes para as plantas, que aí não vai manter a condição hídrica do local e aí, consequentemente, chega a atingir os animais. No Ceará, a terra dos índios Tremembé é ameaçada por um resort espanhol que pretende construir 27 hotéis de luxo na região. E aí a gente vem se organizando ao longo dos anos, né, no reconhecimento ético da gente, né, como povo Tremembé, como povo indígena, e a gente vem na luta, na resistência, e a gente retomou essa área, né, que era dos nossos antepassados, aqui era onde nós andava, tinha o acesso a esse local, então a gente foi privado por muitos e muitos anos, não ter mais acesso aqui. Então chegou o momento de nós fazer a retomada dos nossos espaços. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. No distrito de Arroio das Pedras, em Rio Pardo, no Pampa Gaúcho, essas duas capelas, uma ao lado da outra, a Capela dos Negros e a Capela dos Brancos, apresentam o clima de divisão e conflito entre a comunidade quilombola local e os fazendeiros da região. Começou com a Jacinta Souza, essa que era fazendeira, que era detentora das terras aqui, quando em 1888, que por ocasião da abolição da escravatura, que não ia poder ter mais os escravos, ela resolveu doar parte das terras para os escravos que ela tinha. Então assim ela levou os negros lá na região da igreja e deu os santos que ela tinha para eles e disse para eles construir uma capelinha lá, fazer alguma coisa que ela rezava com eles lá. Ela sempre, antes, quando eles eram escravos, ela já levava eles e rezava naquele lugar. Até que quando, em determinado tempo, a cobiça dos fazendeiros da região que quiseram tirar a terra de novo dos negros, eles resolveram construir uma outra igreja e terminar a igreja dos negros. Mas aí os negros não aceitaram, se revoltaram, fizeram resistência, mantiveram a igreja deles e os brancos, os fazendeiros, fizeram uma outra igreja maior no lado da igreja que é dos negros. E até hoje se mantém as duas igrejas. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. É um veneno, né, lá de cima e um pouco água mineração, porque a água suja muito, né? Aí quando a água fica muito suja, a gente não consegue pegar peixe. Vê o peixe, tudo, vê o peixe tá batendo, tudo, mas a gente não consegue pegar, o peixe perde a vontade de comer. Na Amazônia, 24 povos indígenas se uniram na periferia de Manaus, num assentamento conjunto. O Parque das Tribos busca alternativas de moradia, pois o preço de aluguéis na capital tornou inviável a permanência desses povos na cidade. São famílias que vieram aqui em Manaus atrás de educação, atrás de saúde, né? E ficaram isolados, ficaram espalhados em todos os bairros, na situação mais precária possível. Alugando o kitnet, depois não tinha dinheiro para pagar, o dono pediu para eles sair. Agora, essa oportunidade de ocupar uma terra é a única solução que tem para muitas etnias que, infelizmente, não são acolhidos em Manaus. Em Chapuri,
No estado do Acre, após quase 30 anos da morte de Chico Mendes, os seringueiros não receberam as escrituras de propriedade das terras e convivem com a insegurança e ameaças de violência. A gente tem muitos anos de conquista, mas isso quer dizer que não existe mais aqui, né? Então, assim, os nossos documentos da terra, tá tudo meio atrapalhado. E amanhã em diante, eu não sei mais onde nada aqui isso fica meio ruim, né, o passado da gente. A gente vê que tem muitos seringueiros seguros, porque ainda pode perder sua posse. A gente vê que eles até hoje não têm ainda suas terras regularizadas. É uma dificuldade, a gente não sabe como, mas os fazendeiros têm muita facilidade em entrar nessas terras, dizer que é poceiro, dizer que é dono da terra. E é uma situação muito difícil até hoje ainda. Os índios Terena do Pantanal exigem a devolução de áreas e vivem em região de conflito de terras nos arredores de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Que aí estão fazendo descaso com nós, deixando nossos direitos de lado, onde há uma Constituição que nos defende. Não estamos fazendo invasão, estamos fazendo retomada, estamos retomando o que é nosso por direito. A 100 quilômetros de Palmas, no Tocantins, a construção de uma hidrelétrica atingiu gravemente o povo xerente, secando os canais que levavam água às suas aldeias. Em 2016, todo o plantio de mandioca em diversas aldeias não prosperou. O fartura que nós tinha aqui era o peixe, né? E agora acabou. Ninguém não está mais pegando, os índios não estão mais pegando peixe. Vai para o rio, mas chega sem nada, não pega, né? Porque os peixes acabou. Aí não tem mais peixe. O que acabou? A barragem. A barragem que acabou. Né? É a barragem que vai acabar com a gente. Além da escassez da água, os índios xerente ainda convivem com diversos males causados pelos jatos de agrotóxicos lançados por aviões nas propriedades vizinhas à sua reserva. Veneno, a gente cheira forte demais, né? Aí cria um gripe, dor de cabeça, tudo que a gente pensa. Já falei para a FUNAI, já falei para a Naturatins, tudo. Tudo só está sabendo. O problema é que ninguém tem interesse de ajudar a população, né? Novas hidrelétricas, a carcinicultura, a poluição ocasionada por portos afetam pescadores tradicionais de diversas regiões do Brasil. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois a ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas.